Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Sou Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio. Uma voz que proclama o Fluminense. Vamos que vamos, galera. Apesar da derrota, chato quando o Fluminense perde. Sempre, né? Mas principalmente no final de semana. A gente já começa a semana não muito legal. Vou fazer uma análise aqui, mesa de botão, gente, sobre essa derrota do Fluminense para o Grêmio e tentar explicar um pouco por que o time criou poucas chances e foi facilmente neutralizado pelo Grêmio e nos venceu com uma estratégia superior. Tá? Protocolo básico, peço sua curtida. Sua curtida é muito importante e grátis também. Se não for inscrito, faça a inscrição e ajude o Laranjeiras Rádio compartilhando esse vídeo. Tá certo? Então vamos lá, galera. Bom, o Fluminense adotou ali um sistema mais ou menos conhecido, né? Mas a gente pode chamar de uma forma geral de 4-3-3. O time foi a campo com Muriel, Julião, Nino, Lucas Claro, Barcelos, Dodi aqui mais à frente, isso é importante. O Hudson saindo mais para o jogo. Araújo na armação. Na esquerda, o Wellington Silva. E na direita, Caio Paulista. Como referência, o nosso 9, querido Fred, que ontem quase fez um gol de cabeça. Vamos começar, galera, pela forma como o time saía para o jogo. Como é que o Fluminense saía para o jogo? O Dodi dava uma cincada, certo? O Fluminense tentava sair com a bola, com o Dodi dando uma cincada. E o Dodi aqui, ó, começava a armação da jogada. Quando ele fica, ele conforma uma trinca, olha aqui, ó, para soltar os laterais, certo? Então, com isso, o Fluminense passa para numericamente ali, né? Para um 3-6-1, para um 3-5-2, a depender da movimentação dos jogadores. E o grande problema aqui foi a movimentação. O Fluminense tentou, né, ganhar esse meio de campo do Grêmio, principalmente aqui as posições ofensivas e defensivas. As duas equipes batalharam muito no meio de campo, principalmente ali no primeiro tempo, né? Foi um jogo jogado entre as duas intermediárias. Mas o que houve? Né? O Dodi vinha aqui com a bola, estou marcando aqui o Dodi, saindo com a bola, e às vezes o Hudson aparecia pela faixa aqui da armação, junto com o Araújo, o Dodi que deu o Hudson que deu alguns chutes a gol. Só que o grande problema aqui foram os pontas. E por quê? Quando você usa pontas invertidos, ou seja, um destro jogando pela esquerda e um canhoto jogando pela direita, há uma tendência que eles caiam mais para meia, que eles afunilem mais o jogo. Até porque, né, você traz a bola para sua perna boa e tem a posição aqui do chute. Ou então, essa entrada em diagonal. E com isso, gente, o que acontece? Não estou dizendo que é uma estratégia ruim. A gente consegue ter uma presença numérica, pelo menos, aqui, ó, da intermediária defensiva do adversário, portanto, nossa intermediária ofensiva, estou marcando aqui. Só que, por outro lado, com os pontas invertidos, a gente acaba perdendo um pouco, né, a jogada de fundo. E como é que isso acontece? Né? Acontece quando acontece o que aconteceu no último jogo. Para que nós tenhamos a jogada de fundo, a possibilidade de uma triangulação, de uma tabela, para usarmos aqui, ó, a referência na área, esse contato com a referência na área, você precisa de uma boa subida dos laterais. E o Julião na direita foi muito pouco efetivo no ataque, ainda deu alguns espaços atrás, certo? E na esquerda, o Barcelos não foi muito diferente do Julião, não, tá? Ele subiu uma única vez e errou o cruzamento, errou o acabamento da jogada. Então o Fluminense teve muita posse de bola, certo? 200% de posse de bola, contudo, uma posse de bola morta e inefetiva. Por quê? O time tinha pouca movimentação, né? Chegava com muitos jogadores aqui no campo do adversário,
mas não tinha tabela, não tinha aproximação, não tinha 1-2, certo? E o Fluminense caiu muito facilmente na marcação do adversário. Por quê? Porque foi um time que se movimentou pouco, além de ter perdido a jogada de fundo. Então, o Fluminense insistindo pelo meio, com esses dois jogadores aqui no primeiro tempo, o Hudson e o Araújo que prendeu muito a bola. O Fluminense errou muitos passes, e foi num erro desse aí que o Araújo me perde a bola, o Fluminense toma o contra-ataque e leva 1-0 que decidiria a partida, certo? Então, sem um jogo de fundo, insistindo muito na jogada pelo meio, com pouca movimentação, com pouca ultrapassagem, com pouca tabela, com pouco 1-2, né? Ou seja, os jogadores se procurando muito pouco para infiltração, para tentar 1-2. O futebol brasileiro não é um futebol de posse de bola. Ele é um futebol de toque de bola. O que significa isso? Vou dar um exemplo só. Um futebol de movimentação. Olha aqui, o Araújo, que é canhoto. Olha como ele poderia trocar posição com o Wellington Silva. O Wellington Silva ocupa a faixa dele numa movimentação e aí ele tem a jogada de fundo, certo? E ao mesmo tempo, com um destro aqui, ó, encostando nessa troca de posição, nessa movimentação, a gente tem a possibilidade do chute do jogador aqui que joga com a perna invertida, um destro pela esquerda. E por que eu estou falando isso? Porque, a não ser o Dodi vindo com a bola mais de trás, em alguns momentos o Hudson, para mim os dois melhores, tá? O Dodi na criação da jogada, vindo com ela lá de trás, e o Hudson saindo mais para o jogo, foram os melhores. E eles foram os únicos que tentaram chute de fora da área. Ou seja, como é que fura um ferrolho? Como é que fura uma retranca? Como é que fura um bloqueio? Com essa movimentação que eu estou sinalizando aqui, com a aproximação, com tabela, com 1-2 e com o chute de fora da área. O Fluminense usou pouco chute de fora da área e menos ainda, né, essa troca de posição, uma movimentação para o toque de bola, né, para um toque de bola ofensivo, que busca o quê? Com uma movimentação, rasgar ali, né, desarranjar, rachar o ferrolho, a retranca, a defesa adversária. Então o Fluminense tinha uma presença ofensiva com muitos jogadores, tinha posse de bola, mas era inefetivo, né? Faltava a jogada de fundo, que nesse sistema aqui, ó, só funciona quando acontece isso, ó. Tô até me repetindo um pouco. Quando acontece isso, ó, a subida dos laterais, que não aconteceu. Olha aqui, quantas vezes os senhores viram o Julião chegando ao fundo e quando não, né, o Barcelos, que chegou uma vez, errou, né? Então muitos erros de passe, o erro do acabamento da jogada, o gol do adversário nasce num erro de passe e o Fluminense criou pouco, porque insiste num futebol que não é o brasileiro. Ó. Muita presença aqui, ó, muita presença ofensiva na intermediária do adversário, mas pouca movimentação e muita posse de bola morta. Muito dinheiro falso da posse de bola, né? Porque o futebol brasileiro nunca foi um futebol de posse de bola, mas de toque de bola, né? De tabela rápida, né? De avanço rápido, tocando a bola, troca de posição, muita movimentação. E aí, meu amigo, caindo na marcação do adversário de uma forma patética, o nosso querido Fred jogou mais avançado, ficou lá isolado aqui, o Fred, ó, e pouco tocou na bola, foi pouco acionado, e o Fluminense fez um jogo trágico no Maracanã. Ó, é isso aí. Grande abraço, sou Teixeira Mendes, esse é o quadro Mesa de Botão. Valeu, galera!